Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber. É um espaço em que nós separamos para nos encontrarmos semanalmente, de forma a nos atualizarmos em termos de reflexões, conhecimentos, soluções, enfim, para nós municiarmos como líderes de ferramentas, instrumentos, a fim de nós podermos continuar a gerar soluções. Isto é, o líder deve ter este pensamento crítico, não só para identificar problemas, focos de potenciais conflitos, mas igualmente e em igual cadência também ter a energia e a motivação de também estar atento para mecanismos de poder superar problemas e desafios que sempre vão existir. Entretanto, o líder deve sempre, de uma forma criativa, buscar soluções para poder transpor esses mesmos desafios que fazem parte da caminhada da jornada de liderança. Nós hoje vamos na edição número 52 e o tema que nós vamos tratar hoje é o líder como um superprodutor. Antes de nós olharmos com foco para este tema, vamos recordar o que nós tratamos na edição anterior, que foi na rubrica número 51. Cujo tema foi o líder é um storyteller. Nós definimos como questão de partida para o tema número 51, o líder é um storyteller, foi como é que o líder pode desenvolver uma comunicação que se dirija para a emotividade, de forma a conduzir as pessoas, ou impulsionar as pessoas para que elas se movam para a ação. E para nós encontrarmos resposta, substância a esta reflexão, nós procuramos por 5 estágios. O primeiro que nós vimos foi como é que o líder pode superar barreiras existenciais. O segundo aspecto ligado a isto é como é que o líder pode, assim, através dessa superação de barreiras existenciais, como é que ele pode desenvolver virtudes de liderança. O terceiro aspecto que nós nos focamos é, depois de ter desenvolvido virtudes de liderança, como é que o líder pode agora definir o seu propósito de vida na base dos seus dons e talentos. O quarto estágio era como é que o líder então pode já agora comunicar a sua marca. E o quinto e último aspecto que nós trouxemos nesta reflexão foi um caso de estudo, que foi o caso de Jesus Cristo, enquanto um líder, enquanto um mestre, que estando sempre a ensinar, usando uma diversidade de recursos ou artefatos pedagógicos, ele tinha um gosto, por exemplo, pelas parábolas, como uma forma, um elemento que ele usava para poder comunicar, através de uma linguagem não referencial, comunicar para dirigir a mensagem, a emoção das pessoas, de forma que as pessoas pudessem se mover para a ação. Então, vamos agora voltar e concentrar-nos no tópico de hoje, que é a rúbrica número 52, cujo tema é o líder como um superprodutor. Nós vamos começar por definir uma questão de pesquisa, que é um ponto de partida, é uma reflexão que vai dar assim luzes no fundo para nós percebermos que territórios ou terrenos nós vamos navegar para trazer aqui informações referenciais como não referenciais para nos ajudarem a compreender este tema na base desta questão de reflexão. E a questão de reflexão que nós vamos definir para hoje é como é que o líder pode equilibrar e calibrar os seus 4 tesouros de forma que ele produza sempre no limite das suas capacidades produtivas. Repito, como é que o líder pode equilibrar e calibrar os seus tesouros, que são 4, para que ele produza sempre no limite da sua capacidade produtiva. E nós temos assim como ponto de partida, de conversa para este tema, nós temos a convicção, a ideia de que o grande desafio que o líder tem não é o tornar-se líder. É um desafio quando ele ainda não é líder.
Então há um percurso, há uma jornada muito grande pela qual ele tem que passar a atravessar. A exemplo do que nós tivemos a dizer há bocado relativamente ao percurso do tema anterior, até ele tornar-se o líder. Mas depois, o desafio ainda maior, depois de ele tornar-se líder, é manter aquela posição. Porque para ele manter-se como líder, exige dele estar sempre a crescer continuamente e a superar metas para desenvolver um poder pessoal. Este poder pessoal em poucas palavras, é uma energia. É uma energia, é um estímulo, é uma motivação, é um incentivo que este líder tem e possui para que ele possa continuar a produzir sempre no limite e acima das capacidades produtivas e fazer também com que a equipa, a comunidade também acredite que é sempre possível superar continuamente as nossas metas ou produzir sempre no limite das nossas capacidades produtivas. Nós, para compreendermos este tema, esta questão de pesquisa, bem como este entendimento, este pressuposto que nós apresentamos de base, nós vamos ver 5 aspectos. O primeiro aspecto que nós vamos ver são primeiro os 4 diferentes tesouros da pessoa. O primeiro é a dimensão física, a segunda é a sua dimensão emocional, a terceira é a sua dimensão intelectual e a quarta é a sua dimensão espiritual. E em quinto e último estágio vamos trazer como um exemplo, um caso exemplificativo disso que nós estamos a tratar, o caso do apóstolo Paulo no livro de 2 de Coríntios, quando ele ali se referia sobre a salvação na base da fé. Então vamos compreender o seguinte. Quando normalmente uma pessoa diz que está cansado ou sente-se cansado, não é? Muitas das vezes nós podemos criar uma certa ideia. Se a pessoa parar por aqui e dizer estou cansado, nós vemos que esta informação é muito vaga, é muito geral. Mas se a pessoa que ouve, recebe, for muito atenta e quiser mergulhar no interior da pessoa que diz estar cansada, compreender a pessoa, por que está cansada e quem sabe até ajudar essa pessoa a superar esse cansaço, de seguida essa pessoa que está a ouvir e é atenta vai sempre procurar saber qual é a natureza desse cansaço, o que o faz sentir-se cansado, que tipo de cansaço é, não é? Porque os cansaços são diferentes, manifestam-se de formas também distintas e eles têm também motivos ou fontes ou causas também variadas. Então é preciso nós percebermos, é um cansaço físico, é um cansaço emocional, é um cansaço intelectual, é um cansaço espiritual ou é um cansaço que afeta todas essas 4 dimensões. É muito importante o líder compreender que ele pessoalmente está dentro e ele está no controle de 4 tesouros, esses 4 tesouros, dimensão física, emocional, intelectual e espiritual. E eles encontram-se relacionados e interrelacionados uns com os outros. Consequentemente, se nós não cuidarmos sobre a nossa saúde, bem-estar, sanidade físico, ele vai afetar as outras dimensões, nomeadamente a emocional, a intelectual, a espiritual. O mesmo para as outras. Se nós não estivermos bem emocionalmente, também esta pode influenciar negativamente ou do seu ponto de vista físico, ou do seu ponto de vista intelectual, ou do seu ponto de vista espiritual. Se nós não estivermos bem, ou estivermos cansados ou exaustos intelectualmente, isso também vai afetar a nossa emotividade, o nosso físico e a nossa espiritualidade. Também se nós estivermos cansados, não estivermos bem espiritualmente, isso também vai acabar por afetar o nosso estado ou dimensão física, dimensão emocional, dimensão intelectual. Queremos com isto dizer que o líder deve prestar atenção para
todos os 4 tesouros em simultâneo, porque eles formam um todo. Daí a necessidade do líder ter que equilibrar e calibrar, porque a calibração significa manter cada um dos tesouros individualmente, sempre eles estejam sempre em muito bom estado de menção, bem como também numa sanidade, saúde e também numa positividade boa, porque eles vão depois influenciarem-se uns com os outros. Então, vamos agora perceber, por exemplo, como é que se manifesta um cansaço do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, quando nós dizemos que estamos cansados, é quando eventualmente sentimos uma dor no corpo ou numa parte do corpo, sentimos uma exaustão nessa parte do corpo que pode, não, ainda que não seja dor, mas nós sentimos que esta parte do corpo não está articulada, não está a fazer aqueles movimentos como normalmente costuma fazer. Apresentamos uma certa limitação física. Antes nós poderíamos fazer um certo movimento, depois não conseguimos fazer esse movimento. Esses são alguns sinais que mostram que nós não estamos a atuar ou agir, não estamos com uma boa saúde física. Consequentemente, esses podem ser alguns sinais de cansaço físico. Do ponto de vista emocional, o que podem ser as manifestações de um cansaço emocional? O cansaço emocional é um desgaste que afeta os nossos sentimentos e afeta também as nossas emoções. Então, quando o indivíduo está cansado emocionalmente, normalmente ele tem um desânimo que é uma falta de ânimo, falta daquela motivação, aquele instinto, falta daquela força de vontade de correr, de fazer alguma coisa, de poder fazer para além daquilo que é lhe exigido. Então aqui entram as questões de estímulos emocionais. Quando nós falamos de intelectual, do ponto de vista intelectual, o cansaço intelectual é aquela exaustão que nós sentimos na nossa mente, que às vezes no limite pode causar um certo desconforto na forma de ou uma dor de cabeça, ou na forma de nós não conseguirmos mantermos concentrados ou focados durante muito tempo numa certa atividade ou numa única atividade, uma vez de cada vez, e muitas das vezes podemos estar focados, voltados ou concentrados no assunto, depois no meio disso surgem outros pensamentos e depois acabam por nos confundir, criam uma certa mistura, e depois perdemos o foco naquele assunto único. Então essas são as formas pelas quais se manifestam o cansaço ou a exaustão intelectual. Do ponto de vista espiritual, como é que se manifesta um cansaço ou uma exaustão sob o ponto de vista espiritual? É quando nós já não temos aquela disponibilidade de estarmos sempre atentos a quê? Termos reflexos, termos a capacidade de olharmos muito para detalhes, pequenas coisas, porque a espiritualidade é o nosso fôlego. Então, quando nós acordamos, despertamos logo cedo, o que nos desperta primeiramente é o nosso espírito, é o fôlego, que nos desperta ou acorda para alguma coisa. Depois de seguida entra em conta a nossa mente, que logo nos lembra quem nós somos, nos lembra o que nós estamos ali a fazer e nos lembra da nossa missão e da nossa existência. Depois é a nossa emoção, que logo de seguida também acompanhando o nosso despertar intelectual também nos faz ter uma sensação sobre como é que nós nos sentimos, qual é a disposição que nós temos. Logo naquele momento, isso acontece em frações de segundos e tudo está relacionado um com o outro. E logo de seguida, em simultâneo, também sob o ponto de vista físico, é quando nós podemos logo dali de seguida, após termos desperto espiritualmente, após termos ativado a nossa intelectualidade ou mentalidade para nos lembrarmos que nós somos, para onde é que nós vamos, depois de termos ativado a nossa emotividade, após nós conseguirmos nos sentir e sabermos compreender quais são os sentimentos ou sensações que nós temos ou carrega, qual é a nossa disponibilidade ou predisposição naquele momento. De seguida, quando, do ponto de vista físico, nós sentimos o nosso corpo, e no nosso corpo, num percurso rápido que nós fazemos, numa digressão em milésimo de segundo, nós fazemos em todo o nosso corpo, conseguimos sentir se eventualmente há alguma parte
do nosso corpo que esteja mais fraca, mais forte, esteja bem, não esteja bem. Isto é como se ativam cada um desses 4 hemisférios ou tesouros. E daqui nós podemos compreender, quando se fala de cansaço, que tipo de cansaço é. Quando nós compreendemos que tipo de cansaço é, percebemos de que natureza, qual é a causa ou a raiz daquele cansaço, daquele problema. Então, de uma forma mais dirigida, orientada, nós podemos atacar ou resolver ou solucionar ou melhorar aquela nossa saúde a nível daquele tesouro específico. Naturalmente que isso exige uma atuação conjunta, porque muitas das vezes nós, quando falamos de calibrar os 4 tesouros, significa que sempre um tesouro puxa pelo outro. Há uns que podem não estar muito bem num certo momento. Então, se nós quisermos elevar ou levantar este tesouro, devemos, às vezes, se não conseguirmos resolvê-lo pontualmente, mas também ainda que olhemos pontualmente a causa, a raiz do problema, para ali resolver ou ultrapassar, também isso vai implicar também olhar pelos outros tesouros, mantê-los eles sempre no nível de sanidade alta, para também poder puxar uns pelos outros. Queremos trazer como exemplo, caso de estudo, para fechar esta reflexão de hoje, o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele na sua segunda carta à comunidade de Coríntios, ele se refere sobre a necessidade de viver pela fé a nível da comunidade. Ele, eventualmente, naquela fase, ele estava a discutir sobre, apresentando as suas credenciais apostólicas. E ele também aqui, nesta discussão, ele então apresenta aquilo que são os seus argumentos. Quando ele apresenta os seus argumentos, ele se refere também que tudo aquilo que são as provas ou os fundamentos que os outros pregadores apresentavam para que se pudessem catalogar como super apóstolos, ele também as possuía, e até ele possuía até em grau maior. Por exemplo, no concernente à cruz, ou no concernente aos desafios, às tribulações, aos sofrimentos. Então, ele por fim começa a demonstrar em forma de exemplos, experiências, vivências pessoais. Ele faz aqui alusão a uma certa experiência que ele teve de ser arrebatado primeiro para o terceiro céu, depois para o paraíso. E ele diz que esta experiência fez com que ele tivesse vivências inefáveis que homem algum poderia compreender. E depois ele continua desenvolvendo, dizendo que, contudo, ele não poderia se gloriar dele próprio, mas se tivesse que gloriar de alguém, seria daquele homem que teve essa experiência de arrebatamento. Conclui dizendo que ele, quando vive a disciplina ou vive a cruz como a consequência de um estilo ou opção de vida cristã, isto o remete a que ele possa enfrentar todo tipo de perseguições, tribulações, dores, perdas e sofrimento por conta do Evangelho. Consequentemente, quando ele se sente fraco em decorrência disso, isto é, quando ele se sente fraco pelo fato da sua carne ficar privada de todas as suas paixões ou aquilo que seriam os desejos para satisfazer a eles, é quando ele se torna forte, isto do seu ponto de vista espiritual, porque ele remete o corpo àquela privação ou à cruz para ser esta uma forma de apresentar sacrifícios santos, vivos e agradáveis para o Senhor. Espero que gostem desta reflexão do dia de hoje. Deixem ficar a vossa apreciação a este conteúdo, façam um gosto e sigam essa nossa página e partilhem com a vossa vasta rede de contatos estes ensinamentos. Encontram este material juntamente com tantos outros nos nossos arquivos digitais, designadamente nossas páginas de Facebook, Instagram e YouTube, Antônio Sende Limitada. Nossa página, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e nossa página de internet www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.